Queridos marujos, recebemos aqui hoje no podcast pessoa muito especial que veio de muito longe, lá do Maranhão, Gabriel Cássia, gerente de pesquisa e inovação do Porto de Itaqui do Maranhão. Falei certo? Isso, exatamente, certinho. Você não pode perder esse papo, porque o que será que um quase padre foi fazer do sul para o norte, na verdade para o nordeste, né? Para não ter briga com a galera aí, que o pessoal discute, né? Se Maranhão é norte ou nordeste. O que ele foi fazer do sul para o nordeste, lá trabalhando no Porto, o que ele já passou na vida e quais são os grandes desafios de inovar. Você nem imagina que já tem até legislação que ajuda as empresas públicas a inovarem com incentivo de forma rápida. Então, assista até o final, porque vale a pena. Fala Marujo, seja muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Vamos dar início aos nossos trabalhos aqui, com o nosso querido recurso tecnológico, nossa querida ampulheta. E hoje eu quero te agradecer por você estar conosco, não só nas votações do Prêmio MBC, como também aqui assistindo esse episódio. Então, muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. E confere se você está inscrito nos dois canais, tá? Tecnologia Portuária e Portcast Oficial. São nossos dois canais de muito conteúdo de qualidade para você. E hoje nós temos aqui um episódio muito especial porque vamos falar de inovação no Porto com um exemplo que veio de longe, veio lá do Maranhão. Mas antes de eu apresentar para vocês, quero agradecer quem também ajuda a sustentar esse recurso aqui, todas essas estruturas, que são os nossos queridos patrocinadores. Então, muito obrigada, galera da T2S, que hoje está aqui representada com a Aline, né? Aline, bem-vinda a bordo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui representando a T2S e também o canal. E vai ser bacana esse bate-papo. Vai, com certeza. Gente, T2S, caso você não conheça ainda, desenvolve software sob demanda, personalizado para o setor portuário, tá? Outra empresa que nos ajuda muito aqui no canal também é a Logcomex, que trabalha com Big Data, inteligência artificial para o comércio exterior, e o Data Recintos, que também é um software que ajuda os terminais alfandegados a transmitirem as informações de movimentação de carga para a Receita Federal. Então, ninguém quer ter o seu terminal desalfandegado, né? Precisamos ter as informações aí em tempo real, conte com Data Recintos. E falando em muita tecnologia, e tecnologia está sempre ligada também com inovação, recebemos hoje um convidado especial, Gabriel Cássia, que veio lá do Maranhão. Seja muito bem-vindo a bordo, Gabriel. Obrigado, Ellen. Obrigado, Aline, pela acolhida. É sempre uma alegria, né? A gente já teve outros encontros em eventos, então é uma satisfação estar hoje aqui, né, com vocês no podcast, podendo contar um pouco do que a gente faz lá no Maranhão para todos os teus espectadores que devem ser do mundo todo, né? Com certeza. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar nossos desafios, né, com a inovação. Show de bola, muito obrigada. Mas antes da gente falar de inovação, para a galera entender quem é você, eu vou pedir para você comentar um pouquinho da sua trajetória. Como que você foi parar no Porto? Sempre quis? Teu primeiro emprego já foi no Porto? Ou você trabalha com coisas diferentes? Como que foi a tua trajetória profissional? Pronto. Não, meu primeiro emprego não foi no Porto. Inclusive, eu hoje moro no Maranhão, trabalho no Porto, mas eu sou de Cornélio Procópio, que é uma cidade no interior do Paraná. Nossa! Que em seu auge aí, há, sei lá, 50 anos foi a capital do café, dizem, né, por aí. Cornélio Procópio, que é uma cidade bem próxima de Londrina. Londrina é uma cidade maior, né, que é uma referência aí, uma cidade grande. Então eu sou de lá. Então, né, de lá para eu chegar no Maranhão tem muita história, assim, né? Então muita coisa aconteceu. Do sul ao norte, né? Ao nordeste, né? Exato, do sul, exatamente. Do sul, e o Maranhão tá ali naquela área de nordeste, mas já tá numa área de transição, ali bem Amazônia, né? Mas é isso. Antes, né, eu vou contar um pouco da minha trajetória profissional. A minha família tinha um comércio, né? Que agora meus pais se aposentaram, então eles não têm mais, eles venderam, mas eles tinham uma papelaria. Então, desde os meus 14, 15 anos, eu trabalhava na papelaria com vendas, né? Então, era um atendente de balcão, assim, vendedor. E eu passei muitos anos fazendo isso. Lidando com o público. Exato, lidando com o público, tudo, né? Descarregando, fazendo entrega, atendendo, fazendo fotocópia, né? Papelaria, imagina uma cidade pequena, uma papelaria, né? Um pouco de tudo. Faz de tudo. E aí eu fui depois estudar, eu estudei administração em Londrina. Aí já foi uma outra história, né? Eu me mudei para lá. Fiz estágio na área de marketing, comunicação visual, né? Numa empresa que chama Cerilon Brasil, que vende insumos para comunicação visual. Então, trabalhava fazendo prospecção de clientes por telefone. Então, caramba, sempre assim numa coisa meio comunicação, vendas, contato com o cliente, né? Era um pouco o que eu fazia, né?
E aí vem o plot twist da história. Como eu cheguei em Porto, eu tenho que contar, né, toda essa história. E com 21 anos, eu estava no terceiro ano da faculdade ali de administração, já indo para a reta final. Eu entrei no seminário. Eu quase fui padre ali. Eu tive tive um parênteses aí. Então, eu era uma pessoa envolvida com muitos projetos sociais, né, na minha cidade, pastoral universitária. Que legal. Então, aí eu entrei no seminário de uma comunidade religiosa que chama Padres de Schanstatt, né, uma comunidade alemã aí que tem atuação no mundo todo. Uau. Então, eu fiquei 5 anos nessa comunidade. Aí eu morei um tempo no Paraguai, morei em São Paulo, trabalhei com desenvolvimento de projetos sociais, né, nesses lugares. Depois eu fiz filosofia no Chile, na Católica do Chile. Fiquei 3 anos lá. Que legal. E aí, depois disso, eu fui, né, fiz um estágio em Olinda. E aí foi quando eu decido, né, deixar a vocação sacerdotal, né, opto por outro caminho. E aí eu fiquei por lá, trabalhei em Recife 3 anos, com trade marketing, essas ações, campanhas promocionais, supermercado. Então a gente organizava essas campanhas. Aí eu volto para Londrina para trabalhar com RH, mudo um pouquinho, que foi quando surge uma oportunidade de um concurso público de uma empresa pública da Prefeitura de Londrina. E eu fiz e passei. Que era na Sercontel, que foi a última estatal de telecomunicações. E para trabalhar com vendas de novo, né? Então, aí voltei um pouco para isso e aí eu falei, cara, fiz um concurso, foi bom, né? Talvez eu tenha um talento para isso, né? De né, estudar. Acho que a disciplina lá do seminário me ajudou nessa fase. E aí eu tinha terminado a administração já e tudo também. E aí eu comecei a dedicar algumas horas do meu dia, né, para estudar para concurso, com foco um pouco em empresas públicas, que eu acho que tem um dinamismo, né? E como eu já tinha morado em Recife, né, tinha morado no Nordeste, eu tinha assim, gostei de Recife, tinha uma quedinha assim, né, uma vontade de voltar. Aí abri o concurso da EMAP, né, a EMAP é a Empresa Maranhense de Administração Portuária, que administra o Porto Público do Itaqui, né? Sim. E, bom, passei nesse concurso. Isso foi que ano, mais ou menos? A prova foi em 2018. Aí foi engraçado, porque quem trabalha e faz concurso público, né? Então, eu lembro que eu cheguei em São Luís num sábado, fiz a prova num domingo, e domingo à noite ou na madrugada eu já voltei. Então, assim, eu não conheci nada. Nossa. E a minha segunda viagem foi já de mudança, assim. Né? Então, foi aquelas coisas que a gente faz na vida, né? Meio... Quando você é mais jovem, você tem coragem, né? Exato. E aí fui. Então, nessa dinâmica assim, poxa, é uma empresa pública, mas que está dentro de uma dinâmica de mercado privado, né? Que no fundo o Porto faz isso, né? E foi aí que em 2019 eu comecei minha trajetória no Porto de Itaqui, na área de RH, né? Então, eu entrei, como eu tinha essa experiência com RH, né? Eles tinham uma demanda lá. Então, eu entrei aí no RH, eu fui trabalhar com programa de estágio, jovem aprendiz, e aí foram surgindo demandas que me levaram, né, que foram me levando pouco a pouco para a inovação, sempre com uma pegada social, assim, que eu acho que eu carrego... Era isso que eu ia falar, já carrega desde do seminário. Exato. Então, por exemplo, no RH, quando a gente foi trabalhar com jovens aprendizes, o programa que a gente estruturou, a gente só contratava os jovens aprendizes da comunidade do Cujupe, que é onde ali a nossa linha de ferryboat, né? Que é uma comunidade já no São Luís é uma ilha, né? O Cujupe já está no continente, mas da Baixada Maranhense, que já é uma área menos populosa, assim, né? Mais distante um pouco, né? Desse centro, também. Exato. Então, a gente trazia os jovens aprendizes de lá, né? Então, todo esse trabalho com juventude também, né? No meu currículo, assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer e que depois acabou se expressando em tudo que eu fiz na inovação. Que legal, sensacional. E aí, você entrou na parte de inovação, mais ou menos que ano? Certo. Aí foram, de RH foi 19, 20, pandemia, né? Toda essa história. E aí, como eu chego na inovação, né? Eu não tinha nada a ver com inovação, né? Eu trabalhava com pessoas, né? Toda essa história. E aí, o Porto queria estruturar um programa de trainee, né? Isso, existe um trainee da administração pública, o governo do Maranhão tinha alguns trainees que eles faziam em parceria com uma instituição que chama Vetor Brasil. Então, como eu estava na RH, eu falei, olha, Gabriel, acho que é um programa que tu ia gostar, né? Então,
eu fui estudar para ver como a gente podia fazer isso. E aí o programa que o Estado já tinha da Vetor Brasil, ele é um programa nacional. Então vinham profissionais do Brasil todo para fazer esse trainee. E o Porto, na época, falou, pô, mas a gente queria que fosse maranhense, né? Porque a gente queria dar oportunidade local, né? Claro. Para ajudar, né? A transformar o Estado. E aí a gente entende, né? Faz esse benchmark e cria nosso próprio programa de trainee. A gente fez a mesma parceria da Vetor Brasil, que é com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, mas a gente estruturou o nosso próprio convênio para criar isso. Então foi uma coisa muito inovadora ali, né? No contexto, inclusive, burocrático da administração pública, né? De como amarrar uma estrutura jurídica para fazer um trainee dentro da administração pública, né? Então era uma coisa inovadora dentro dessa burocracia, né? Da empresa pública. E aí esses jovens estão entrando no Porto ao mesmo tempo em que estava sendo criada uma área de inovação. Então a gente estava pensando assim, para quais áreas esses trainees vão, ao mesmo tempo que estava surgindo, né, a partir de iniciativas de diversas pessoas do Porto, a inovação, né, sem ser área estruturada, mas as iniciativas, e isso casa, né? Então, por que não um trainee para inovação? Então, o que é um trainee para inovação? Então, aí foi criar um programa de residência portuária e inovação. Aí, no primeiro momento, eu não me dedicava a isso, né? Eu estruturei o programa, fiz a integração, mas aí acabou que precisavam de alguém para ficar dedicado a isso e tudo mais. E falaram, bom, vai Gabriel, né? E aí as coisas... Esse foi o primeiro programa e aí a partir disso foram surgindo muitos outros, né? Mas isso foi em 2022. Já tem 3 anos, né, de programa. Exato. Eu me tornei o que eles chamavam na época, era Head de Inovação, ainda não era uma gerência, não era uma área formal. Sim. Eu não lembro se foi abril ou maio de 2022. Caramba, que legal. E aí vocês começaram esses programas com jovens, com trainees, e tem mais ou menos... E continua o programa até hoje. Isso. E qual a idade mais ou menos deles? Como tem sido essa experiência desses jovens? Hoje tem mais de um programa, né? Depois, né, eu posso comentar dos outros. Mas o programa de residência é a base do nosso setor, assim. Porque, no fundo, é a mão de obra da inovação, né? A gente estava no evento da Caravana da Inovação em Fortaleza, né? Dialogando sobre inovação. E hoje, quando você vê onde a inovação está mais estruturada e com mais resultado nos portos, você olha para Suape, Porto do Açu, o pessoal de Itapuá, que são locais que têm pessoas dedicadas, exclusivas a isso, né? Então, hoje a gente consegue ter muito êxito e muitos resultados porque eu tenho pessoas que estão pensando nisso, né? Sim. É muito difícil quando você acumula a função, de repente, não sei, gerente de operações e de inovação, né? Então, as suas responsabilidades com a operação são, né, acabam sendo prioridade. Claro. Então, como funciona esse programa? Funciona num esquema de trainee mesmo, né? O nosso benchmarking, aí a nossa inspiração são os programas de trainee das empresas privadas. O critério são jovens que têm até 3 anos de formado, então ele tem que estar formado, mas não pode estar formado há mais de 3 anos. Inclusive, estamos em um processo seletivo aberto, né? As inscrições já encerraram, mas estamos fazendo a seleção. Olha aí, maranhenses, dá tempo de se inscrever. Não, as inscrições já se encerraram, a gente tem mais de 200 inscritos lá. Olha que beleza. Muita gente. E funciona assim numa dinâmica de seleção privada. Então, a primeira etapa é uma análise de case ou vídeo, dependendo da trilha que você se inscreveu, se é uma trilha de dev, é case... Se é uma trilha mais inovação aberta, vídeo. Depois vem uma dinâmica de grupo, que a gente faz com eles. Depois tem uma entrevista. E aí tem uma prova prática, se você for dev, porque para saber se a pessoa... Então, são várias etapas, né? Eles recebem uma bolsa de R$5.500. Então, uma bolsa, um salário relevante, excelente salário. Para início. Ninguém começa com o salário dele. Exato, né? É o que a gente falou, olha, vamos competir com um trainee de empresa privada. Se a gente não quer fingir que está fazendo um trainee, a gente quer que seja de verdade. E como funciona na prática? A gente mapeia desafios do Porto de Itaqui, né? Muitos EMAP mesmo, mas outros de empresas, né? Ali do contexto portuário, público e privado.
porque os desafios muitas vezes se entrelaçam, né? Você vai lá, um desafio de como controlar as paradas operacionais do porto, envolve a IMAP, todas as operadoras portuárias, envolve todo mundo. Então a gente mapeia esses desafios e mapeado eu crio os times e a gente aplica técnicas, né, métodos ágeis para desenvolver a solução. Então, hoje, passado, né, quase 4 anos, a gente tem desenvolvido metodologia para mapeamento de desafios, para eu entender quais são os desafios. Depois a metodologia para estudar o desafio, né, para procedimentar aquele desafio, porque eu posso chegar e ele falar, o meu desafio é que eu queria tal coisa no meu podcast, mas aí você vai entender, né, tipo, é isso mesmo, né, você vai fazendo as suas perguntas, aí a gente faz todo o desenho do problema, da solução. E se for tecnológico, aí entra o desenvolvedor, né, com o desenvolvimento. Mas, assim, é o grande programa de transformação digital do Porto de Itaqui. Foram hoje são, eu ia falar mais de 40, são exatamente 39 projetos entregues. Uau! Então, aí tem um pouco de tudo, né? Mas, assim, aquilo que você vê no Porto, que é muito Excel, papel, prancheta, vamos na área fazer uma verificação de segurança, ou ambiental, ou checklist para atracar, checklist do processo do ferryboat, tudo isso vira aplicativo. Né? Então, olha! vai lá e vai ao operador, tipo, tá limpo, ok, não sei o quê, marca, e isso vai para o BI, né? Então você faz uma transformação digital, né, no teu porto. Com certeza. Aí, isso depois, as informações que são indicadores do nosso BSC, os indicadores do PPE, acabam, né, se automatizando. Então, você abre espaço para mais coisas, né? Sim. Dentro da tua tarefa, e aí vai disso a agente de inteligência artificial. Assim. Olha! O céu é o limite para esses meninos que estão chegando no mercado, né? E o legal é que é multidisciplinar. Então, eu tenho jornalista, designer, eu tenho oceanógrafo, administrador, economista. Não tem restrição de Não curso? tenho restrição. Escreve, perfil, assim, né? Então, muitos engenheiros, né? Então, é um perfil, assim, da pessoa que tem essa tendência de, olha, eu quero fazer uma transição de carreira, ou eu tenho um perfil que, né, nada um pouquinho aí em águas diferentes. Então é assim que funciona, e aí todo mundo faz um pouco de tudo lá no programa. Sensacional. Genial esse programa. Muito legal, né? Por curiosidade, normalmente vocês selecionam quantos para cada time? A equipe de vocês, como é que funciona? Certo, são 10, né? O programa seleciona 10 pessoas. Aí lá, todos eles sempre vão trabalhar com mais de uma coisa. Então, se você é dev, você vai para o time dos devs. Se você não é dev, você vai entrar no time dos POs, né? Então, o PO é todo que faz todo o mapeamento do desafio, da solução, e entrega para o dev desenvolver, né? Então, essa é a fase do que eles fazem desses desafios, né? Do que a gente chama nosso programa de transformação digital, que foi premiado pela Agile Brasil. A gente, né? Tem muita coisa legal aí. Mas, ao mesmo tempo, todos os outros programas, seleção de projetos de pesquisa, acompanhamento de projetos de pesquisa, Jovem Tech, que é um programa mais social, os comitês, ecossistema de inovação local, comitê de inovação do Porto de Itaqui, todas as outras coisas que a gente faz, também os residentes se envolvem. Então, se você é residente, você é PO de 1 ou 2 ou 3 projetos, porque a gente pega muito projeto, e é o responsável pelo Jovem Tech. Entendi. Ou é PO de 2 ou 3 projetos e é responsável pelo time de cultura, que a gente oferece workshops. Sim. Ou você é dev e está como representante no comitê de inovação. Então, às vezes até eu me confundo, eu fico, quem é mesmo que estava no comitê? É fulano ou fulano? Porque são 10 e eles estão com tanta coisa diferente, assim. É dinâmico. É uma coisa bem dinâmica. Quando entra um funcionário novo, assim, né? Que agora a gente está com o Carlos, que entrou recente, a gente fica, não, calma, já tu memoriza, né? Entende como funciona. E eu troco também, né? Não é que você entra 2 anos e vai fazer 2 anos naquilo. A ideia do trainee é essa, né? Então... Aprender um pouquinho de um pouco de cada. E se você entra... É muito comum, né? A pessoa não é um desenvolvedor, mas ele... Pô, já tô aqui, queria saber um pouco. Nem é porque eu quero ser um dev, mas eu não quero ser uma pessoa que não entende nada. Então, é muito comum eles saírem craques em Power BI, porque...
né, ciência de dados, mas também Python e outras programações. Power Apps, a gente usa muito low code para fazer algumas coisas, porque vai muito também de tentar aproveitar as capacidades de quem está entrando. Então, eu tenho um oceanógrafo. Esse oceanógrafo sabe desenvolver e queria melhorar. E ele falou, cara, a gente podia fazer um sistema aqui que congregasse todas as informações que a gente tem de dados meta-oceanográficos e climáticos numa ferramenta só. E a gente pode até botar um agente de IA. Então a gente fez o Ocean Report, que tudo de oceanografia, de dados climáticos, está numa única plataforma, em que se você trabalha no porto, é pesquisador, você pode ir lá e saber dados de batimetria, de volume, corrente, maré, etc., para usar nos teus estudos na universidade, por exemplo. Sensacional. Então, assim, é usar a capacidade de quem está, né? Com as demandas. Então, muitas vezes a demanda a gente mesmo cria, né? Você fala, pô, isso seria interessante. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou bastante de jovens, né? Inclusive dos trainees e de outros setores. Você, quando era jovem, e depois mesmo quando você passou no concurso e mudou de cidade, mudou a vida completamente, que desafios você enxergou, assim? Teve algum momento de choque? Não sei se pelo estado ser muito diferente, pela cidade, né? Ser muito diferente. Teve algum momento de choque? Teve algum momento de cometer uma gafe, de aprendizado? Tem alguma história engraçada para compartilhar de início de carreira? Assim, de início de carreira, independentemente de ser Porto de Itaqui ou Maranhão, assim, não sei, assim, eu acho que quando... eu não tô lembrando de nenhuma história muito engraçada. Tô tentando pensar. Deixa eu ver uma história Sempre tem. muito engraçada pro público, né? Mas A cidade que você morava no Paraná é uma cidade pequena de uma interior. cidade pequena. Não tinha porto. Não tinha. Então, o teu primeiro contato com o porto foi depois que você foi trabalhar no porto. Foi, depois que né? fui trabalhar no porto. Então, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Você achou que no container vermelho da Hambúrguer Sud tinha hambúrguer lá dentro? Pronto, né? Quem nunca? Eu acho assim, Porto é uma coisa muito atípica do nosso dia a dia, né? E é um pouco estranho porque tudo vem ou vai não tudo, né? Mas a grande maioria das coisas, ele está transitando aí por um porto. E são estruturas centenárias e milenares, né? E a gente não conhece muito, né? Então, por exemplo, você entra ali naquele ambiente e você não sabe nada de como funciona. Tu tem um universo, é o agente, é o operador, é o arrendatário. Todos os termos que envolvem desse meio, que também é novidade, você tem que aprender tudo. Às vezes você sabe o tipo de operação, como é que funciona, mas o nome específico dele é diferente, né? E esse dialeto, né? Que as pessoas falam, né? As siglas, que até hoje, por exemplo, eu nunca fui da operação portuária, né? Então, até hoje, por exemplo, se eu, tal coisa falar, não tenho a mínima ideia do que você está falando, vamos voltar. Vamos traduzir. Né? Exato, vamos traduzir. Então, acho que as gafes vão mais no sentido, assim, de... você tá lá numa área de inovação, de repente, com a missão de solucionar problemas daquilo que você não tá... que demora para entrar, né? Nesse contexto, nesse universo. Então, você fica um pouco travado ali, até o momento que você entende que, tipo assim, não, isso não importa, né? Porque o problema é problema. Exato. E a solução, então você se destrava, né? E eu tenho um pouco esse papel também de empurrar o time, né, para frente. Para entender o problema, né? Então, acho que as gafes são mais essas, assim, de entrar nos ambientes e falar assim, eu não tenho a mínima ideia de que essa pessoa está falando, assim, né? Eu tô totalmente por fora disso. Aí você faz outra pergunta, né? Para ver se rola um sinônimo, né? Conseguimos resolver, com certeza. O que você está falando ainda não sei, mas a gente vai entender. Por exemplo, né, uma coisa muito engraçada, que eu recebo muitas pessoas que vêm, olha, eu tenho uma startup, eu trabalho na pesquisa com isso. E assim, água de lastro é a campeã. As pessoas querem estudar água de lastro. Todo mundo quer falar. Eu falo, olha, muito legal, um tema importante, mas eu não sou eu quem fiscalizo isso, assim, né? Você teria que procurar a Marinha, né? Que tem essa responsabilidade. Ou container, eu recebo muita empresa, eu falo, olha, Porto de Itaqui já teve container, mas é um porto, um perfil mais graneleiro, os granéis sólidos, né? Soja, milho, combustíveis. Então, isso é muito comum. A pessoa fala porto, ela pensa em container, né? Verdade. Mas porto, né, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. E sabe uma coisa que eu acho legal? Vocês fazem, na prática, o que muitas vezes a gente vê por aí, as empresas fazendo só no marketing, sabe? Que é o tal do S do ESG. Sim. Né? Que é da parte social, porque vocês dão prioridade para contratar
jovens carentes, para contratar jovens que muitas vezes têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? E vocês ainda dão um bom incentivo para isso. Tive a honra de estar lá no Nova Portas, né, nesse ano no Maranhão, e eu vi a apresentação dos jovens, né, ali do IEMA, né, que é o nome. E eu fiquei encantada, porque a galera ia de 14 anos. Entrevistei meninos de 14 anos desenvolvendo projetos de robótica e botando para rodar. E assim, eles não estavam só aprendendo a parte técnica de como montar o robô e etc., mas também a parte, as soft skills que a gente fala, né? De como se comportar, como falar com a pessoa. Né? O pitch, chega alguém no seu stand e você tem que explicar o que você fez. E você tem que explicar aquilo 200 vezes, porque passa toda hora alguém diferente, você tem que explicar do mesmo jeito, né? Com o mesmo encantamento, de uma forma que a pessoa entenda. Então, estão trabalhando comunicação, comportamento, gestão de tempo. Nossa, eles estão trabalhando muitas habilidades juntas, né? E foi muito legal vocês trazerem para dentro de um evento que tinha líderes do setor, que tinha pessoas, né, já em alto cargo de liderança, junto com os jovens ali apresentando. Então, isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte do Jovem Tech, né? Sim. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, mandar um abraço para a galera do Maranhão. Se é maranhense assistindo aqui, por favor, comente, né? Dê o seu salve aqui. Vamos lá, né, galera do Maranhão, né? Vamos dar o apoio. Porque, olha, eu tenho um carinho imenso pelo pessoal do Maranhão, porque a gente fez um vídeo sobre o Porto de Suape, Pernambuco, e tinha feito um vídeo sobre o Ceará, né? O P100. E um monte de gente comentando, falou, vocês têm que ir no Itaqui, vocês têm que vir pro Maranhão, maior porto, não sei o quê. Tipo assim, que nada que esquece os outros, vem aqui pro Itaqui. E aí o pessoal subiu a hashtag TP no Itaqui, né? E a gente foi... Teve o prazer de ir para o Nova Portas. Então, a gente está fazendo agora o inverso, né? Exato. Teve o TP no Itaqui, agora o Itaqui no TP, gente. Então, graças à galera do Maranhão, que pediu bastante, né? E nossos patrocinadores que providenciaram. Obrigada, viu, TDSS? Olha, se não fosse TDSS, como é que não estaríamos lá? E, gente, muito legal. Quero mandar um beijo para aqueles jovens que estavam lá apresentando também. Se vocês estiverem assistindo, comentem aqui. Inclusive, quando eu estava gravando um pedacinho, eu... Tava gravando, assim, né, o evento em si, e aí eu flagrei uma parte da moça que tava falando do projeto. Elas estavam fazendo um vídeo, sabe esses vídeos que você abre assim, né, e faz um vídeo super divertido, assim, e informativo, e eu gravei o momento que ela tava gravando, fiz de bastidores, sabe? E depois eu vi no IEMA, eles trabalham até o marketing, né, dos próprios projetos deles. Então, como é que funciona o Jovem Tech e outros projetos que vocês têm com os jovens? Você falou de ecossistema, falou de comitê, né? Então, tem vários braços do povo. Né? A gente vai inventando coisa, né? Às vezes eu fico preocupado, eu falo assim, gente, é mais coisa do que a gente tem capacidade de fazer, mas tudo bem. Vamos treinar no time para essa parte também. Exato. Às vezes as coisas acontecem na mesma semana, assim, a gente não pensou muito no planejamento desse cronograma. Mas vamos lá, assim, Ellie, eu acho que na vida, né, a gente acaba indo muito, né, tem a tendência de ir para aquelas coisas que a gente acredita, assim, né, eu carrego um pouco isso a gente passa muito tempo no trabalho, né? Então, e eu valorizo muito a questão do trabalho, dou muita importância para isso. Então, eu acabo também trazendo para minha vida o trabalho, eu quero que o meu trabalho também tenha algo dessa missão transformadora, né? De desenvolvimento. Que tenha propósito. Exato, que tenha propósito. Essa é a palavra. E aí, no Maranhão, você tem, em volume de carga, o maior complexo portuário do país, né? E é o porto mais profundo do país. É o porto mais profundo do país, né? Então, porque lá você tem a Vale, que tem o Ponta da Madeira, que é um porto que movimenta quase 200 milhões de toneladas de minério. Não sei se você acha que teve a oportunidade de conhecer, né? Ao lado, o Porto de Itaqui, que é o porto público do Maranhão, né? Que movimenta lá seus 35, 36 milhões de já carga diversificada. E ainda tem a Alumar, que é da Alcoa, que também traz bauxita, eles têm uma indústria, exporta alumina, que movimenta 15 milhões, então muito mais do que muito porto. Sim. Então é um grande complexo portuário. Mas muitas vezes, né? Então, claro, sempre que você tem uma infraestrutura dessa, você vai arrecadar imposto, você vai gerar emprego, isso é uma condição óbvia que você precisa de trabalhadores ali, né? Então tudo isso vai acontecer. Mas não é uma condição, não é necessariamente que tudo isso vai gerar automaticamente muitas externalidades para a população. Gera, mas tem seu limite. Sim. Então, se você está nesse espaço e buscando maneiras daquilo que você faz ter consequências positivas, retornos positivos ainda maiores para a população, eu acho que em cada ação nossa, a gente se pensar um pouco, dá para, né, ver como incluir, como ter, né, retornos maiores. Então, eu estou na inovação, mas isso poderia ser feito em qualquer outra área, né, de atuação dentro de qualquer empresa, né?
Então, acho que começa um pouco por aí, assim, né? Das coisas que a gente carrega na gente, né? E aí, quando a gente começou com a residência, a gente queria que fosse os residentes no Maranhão, então foi o nosso primeiro projeto. Depois, a gente tem as pesquisas que a gente apoia. Então, temos um programa de pesquisa, a gente mapeia alguns desafios do setor que tem mais cara, né, de pesquisa. Então, o time de inovação faz esse mapeamento e lançamos um edital por ano. Nesse edital, os pesquisadores, o coordenador do projeto tem que estar vinculado a uma instituição de ensino do Maranhão. Então, assim, um professor da USP pode participar? Pode, inclusive tem vários. Mas o coordenador do projeto e todos os recursos do projeto vão para a universidade local. Né? Não vão para fora, né? Legal. Então, a ideia é que, com o tempo, a Universidade Maranhense vá ter uma geração de alunos e de prestadores de serviço, de empresas criadas que prestem serviço e conheçam de Porto. Sim. Então, eu não estou falando mais de um hub de movimentação de cargas. Estou falando de um hub de conhecimento, né? De pessoas, de profissionais e tudo mais. Então, essa é uma ação. E, por outro lado, nas conversas, quando você vai se integrando, conhecendo as pessoas, existe ainda um déficit muito grande de profissionais da área de tecnologia, né? Você pega esses relatórios, né, do Google for Startups, né? Ele fala de um número de 500 mil profissionais como déficit até 2000 e... Nossa. Acho que era até 2025, 2026. Aí os relatórios variam, você pode pegar outros com números maiores ou menores, mas existe uma carência, né? Uma carência. E aí muitas vezes essas empresas falam, olha, é difícil a gente manter uma estrutura de TI aqui porque a gente não tem tantos profissionais. E aí surge a ideia meio coletiva, assim, não foi uma coisa que eu inventei na EMAP, na inovação do Itaqui, mas foram várias pessoas juntos de criar um programa que formasse jovens profissionais para a área de tecnologia. E aí surge o Jovem Tech, que é uma parceria nossa, Grupo Mateus, hoje está a Suzano, está a COP, o Tegran. Então, nós selecionamos jovens das escolas públicas do Maranhão. Ele tem que ter finalizado o ensino médio na escola pública. E ele passa 6 meses recebendo formação da Alura, que é uma empresa com um grande certificado na formação de tecnologia. Sim. E com uma formação quase integral. Ganha uma bolsa de R$ 1.500, assim. Queremos dedicação exclusiva, né? E aí a gente trabalha desafios do setor portuário ou do setor logístico, ao mesmo tempo que dá a formação e faz conexão de empregabilidade. Então, hoje o Jovem Tech, da primeira turma, nós estamos no meio da segunda, então tem os resultados da primeira. Sim. Quase 70%, acho que é 68%, está empregado na área de tecnologia. Olha. Porque o meu indicador é empregado na área de tecnologia, tá? Não é empregado apenas. Sei. E 70% está fazendo nível superior em algo relacionado à tecnologia. Ou seja, que era uma coisa que eu nem imaginava que aconteceria. O jovem sai do ensino médio, está naquela fase que não sabe o que quer, né? Não sabe se vai trabalhar, se vai estudar, precisa ajudar em casa. Então ele entra nessa oportunidade, recebe uma bolsa, ou seja, ele vai ter 6 meses ali de dedicação para isso. Sim. Aprende a programar, ele pode ser dev, front, dados, né? A gente divide as trilhas. E aí ele entende e fala, pô, isso aqui pode ser a minha chance, a minha carreira. E vai buscar para estudar, né, como nível superior. Então, é um programa, assim, que é muito legal, que para quem participa é realmente um divisor de águas, assim, né? Tem um impacto social muito grande. Sim, porque eles são formando no ensino médio, né? Exato. 17, 18 anos, né? Nessa faixa de idade. Tem que ter 18, tem que ter 18. 18. E aí, ao mesmo tempo que eu estou citando programas que a gente fala assim, programas do nosso portfólio, né? Que a gente faz todo ano e refaz. A gente vai buscando coisas para conectar a sociedade com o Porto através da inovação, da ciência, porque a gente às vezes para de falar de ciência, né? A gente só fala de inovação, né? Mas da ciência e da inovação. E aí, uma das coisas que a gente percebe é que a robótica pega muito no Maranhão, os jovens gostam, né? Então a gente tem os institutos federais, tem o SESI e o IEMA, né? O Instituto Estadual, que trabalha robótica com os alunos. E um dos nossos residentes é monitor de robótica, juiz de torneio de robótica. Então, aí a gente fez a conexão, né? Que é Mateus, né? Que trabalha com a gente.
falou, pô, os jovens amam esse negócio de robótica, né? Na minha época da escola, a gente só jogava bola e mais nada, né? Eu falei, caraca, eles têm os eventos, eles vão competir fora do país e eles super engajam, muito legal. Pô, então a gente tem que fazer robótica no Porto, né? Os jovens gostam disso. E aí, no Inova Portos, a gente falou, por que a gente não faz um prêmio? A gente lança aí umas temáticas portuárias para esses institutos de nível médio. Vamos ver no que vai dar, né? Porque também tem que ter um pouco de coragem. Você não sabe se vai dar certo. Eu tava super apreensivo, porque alugamos um espaço grande, stand para robótica. Será que vem mesmo? Se vai ser muito bom, né? Se não vai ser. E assim, foi maravilhoso. Eram coisas que era difícil de imaginar. Né? Tinham vários. Assim, um jovem lá do interior do Maranhão, que não conhece o Porto, fazendo soluções para container, assim, soluções de segurança ambiental. Então foi uma surpresa muito grande. E com as coisas rodando, né? Eles levaram os equipamentos, fizeram protótipos, levaram, botaram para rodar ali. Exato. Inclusive, eu estou hoje aqui em Santos, porque está tendo o CENIT, né? Que é o Congresso Integra Portos, organizado pelo Porto de Santos e pela CENEP, né? A Fundação do Porto. E a equipe que venceu, né, o Inova Portos, o primeiro lugar, eles vieram para apresentar, que é um capacete de segurança com sensores de aproximação, de temperatura, detectar gases. Eles estão apresentando aqui no congresso. Então, lá no Inova Portos, a gente estava tendo que votar, né? Você chegava no sim, lugar exato. E tinha votação. E parte o coração de votar. Você pode votar em um? Tem tantas soluções legais, né? Tinha o pessoal com... Nossa, tinha eu não lembro qual era o nome dos alunos do grupo, mas tá no nosso vídeo, que desenvolveu um grab com como se fosse uma outra pazinha, que conforme ele desce... quando a pazinha fecha, desce um negócio assim que ampara para evitar que os grãos tenha desperdício de grão, sabe? Eu falei, gente... E eles fizeram eu não sei qual é o nome do programa de computador, mas um programa lá 3D, então eu tava mostrando na tela como que funcionaria. E fizeram também protótipo em Lego. Muito legal, muito legal. E a galera muito jovem. Isso porque a gente lançou lá, falou, olha, um dos problemas é o derramamento de emissão de particulados. Então eles foram captando essas questões, assim, e fazendo solução. Até isso, porque a gente ensina em curso técnico ou graduação, né? Eu, como professora dos alunos, assim, a gente fala emissão de particulados. Eles ficam... Foi poeira, gente, levanta poeira. Né? É isso. Até isso, aprender os termos técnicos, né? Que ela estava comentando, aprender os termos técnicos daquilo do dia a dia do Porto, né? Muito legal. Então, assim, Ellen, o Porto, ele tem esse universo meio fechado, né? Ali em si mesmado, né? Você entra nesse dialeto e aquela questão meio exclusiva, né? De quem trabalha ali. E ao fazer isso, né? Ao falar assim, não, a gente tem pesquisa no Porto, a gente tem a robótica no Porto, a gente tem o Jovem Tech, a programação para o Porto. Cara, a sociedade entra dentro do Porto. Então, não necessariamente esse jovem que fez o protótipo da robótica do IEMA, de repente ele não vai trabalhar no Porto de Itaqui. Mas ele carregou todo esse conhecimento portuário e essa história que ele construiu ali para a vida dele. Exatamente. Então, portfólio para ele. É um portfólio. Estava comentando hoje, né? Quando você apoia um projeto de pesquisa, lá para fazer o que seja, né? Um modelo de defensa, né? Você vai fazer um estudo de esforço nas defensas, que às vezes até talvez um pouco teórico, você não vê assim, de repente, uma aplicação tão rápida para aquilo. Mas um projeto de pesquisa não é um coordenador e 2 pessoas, são 10 pessoas. É bolsistas de mestrado, doutorado. E aí imagina que todos os alunos que passarem pela cadeira de Engenharia Mecânica da UFMA vai estudar cálculo de esforço em defensas marítimas, que antes não tinha. Sim. Então, você extrapola isso para meio ambiente, impacto ambiental, oceanografia, questões sociais, lixo na região portuária, impactos socioeconômicos da atividade portuária. Exato. Tudo isso, hoje eu tenho um pesquisador de economia da UFMA, fazendo um estudo sobre impactos socioeconômicos. Então, quantos empregos diretos, indiretos, em que faixas de salário gera na atividade portuária. Então, o grupo de pesquisa de economia da UFMA hoje estuda isso. Então, isso vai para a sala de aula. Sim. Né? Então, não é, claro, não é instantâneo. A vida que passa ali, às vezes, é muito rápido, né? Você gerou um emprego para aquele jovem. Sim. Mas a transformação da realidade
ela não é instantânea, mas ela acontece quando você cria esses gatilhos, esses mecanismos. São várias sementes plantadas. Exato. Né? Aquele jovenzinho que veio lá do interior do continente. Isso. E foi pro... Eu lembro que teve grupos que vinham de muito longe, né? Que eles tinham que atravessar, não sei, rio, não sei. Eles vinham de muito longe, e eram horas e horas e horas, e estavam lá, sabe, para apresentar o projeto. E aí eles contam isso para os pais em casa, e os pais falam, nossa, Porto. E aí a própria família começa a ter uma visão diferente do Porto. É a tal da relação Porto-cidade acontecendo, só que, como você falou, leva tempo, né? Tem que ter investimentos. Olha, hoje eu tenho um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Maranhão em Balsas, que é como se fosse o extremo sul do Maranhão, assim, né? Então a gente está no litoral, imagina lá quase Tocantins. Sim. Que o projeto deles é contagem e detecção de vagões. Então eles usam Deep Learning, né? As câmeras, para dizer quantos vagões, a placa do vagão, qual é o formato daquele vagão, o que ele está carregando. Informação em tempo real para a área de logística. Legal. Que isso, não é que eles inventaram essa tecnologia, existe, mas a gente não tinha no Porto, né? E isso está sendo feito por um grupo de estudantes do sul do Maranhão, já com implementação e testes dentro da área portuária. Sensacional. Então, o Porto não é só quem está no litoral ali, né? O Porto envolve tudo, né? As nossas cargas, elas vêm de tudo, né? Vem do agro, né? Então, o país todo. Até para esses jovens entenderem como que chega a comprinha da Shein na casa deles, né? Exato. E falando em jovem, aproveitar que a Aline está aqui, a TDSS também tem um programa legal com jovens, né? Que tá rolando agora, enquanto a gente tá gravando esse podcast. Um hackathon no é verdade. Nem era estava na minha cabeça, mas bem lembrado. Exatamente. Tá rolando um hackathon. Desde ontem. Eles estão fazendo... São times, né? Para desenvolver sistemas para conferir... Conferência de carga? Não. Não tem nada a ver com... Na verdade, o sistema deles... Para resolver problemas... Não, na verdade, Como é que eu... Explicando na língua que a gente entende. É um sistema que vai avaliar o outro sistema. Então, por exemplo, nós somos 3 times, tá? Eu vou desenvolver um sistema que vai avaliar o seu projeto. Entendi. Entendeu? É mais ou menos como um auditor aí de sistemas. Que legal. E aí rola a semana inteira. E o pessoal da TDSS está sendo mentor, né? Exatamente. A gente separou os times para... Porque muitos deles... na verdade, a TDSS a gente tem desde estagiários, trainees, júnior, pleno, sênior. E a gente colocou um time para poder estar conversando com esses estudantes, explicando como é o projeto, tirando as dúvidas. Legal. E tem visibilidade também, né? Sim, com certeza. A TDSS, ela patrocina muitos desses tipos de eventos também. Sim, a TDSS vai até lá, né? E também tem o contrário, né? Os alunos virem até a TDSS, exatamente. Né? Isso é bem legal. Hoje mesmo a gente está com o time da ETEC de Praia Grande. Eles vieram conhecer a T2S. Aí é bacana porque um pouquinho de cada setor vai falando. Então, por exemplo, vai o time comercial falar o que acontece lá dentro, né? Desde prospecções, você falar... ter o contato com o seu cliente, né? E avaliar os serviços, ver como é que tá o time técnico. Dentro do setor comercial é aquele mundo que você primeiro fecha a venda para ter os projetos e colocar os seus analistas dentro, né? Depois vão ter o papo com os nossos estagiários e trainees para eles verem como que é o processo de você estar estudando, estar imerso dentro de uma empresa, né? Porque apesar de ser muito parecido com trabalhos de escola, a gente fala de clientes, são entregas, tem datas, tem valores, né? E aproveitando essa parte portuária, a maioria dos nossos clientes, né, uns 80%, é do setor portuário, então, ou a gente tem algum sistema dentro, ou tem algum analista, por exemplo, não sei se eu posso citar, mas dos nossos clientes, Tecom de Salvador, do Wilson Sons, né, de Rio Grande, a gente tem um time de 10 pessoas, por exemplo. Uau. Cada um trabalhando em um tipo de projeto com essas entregas. Lógico, a gente tem outros clientes, né, fora da área portuária, mas o maior foco é isso. Sim. E é legal porque eles conhecem, né? O que faz o comercial, o que faz os... Exatamente. Né? Aí vai passando, por exemplo, a experiência do estagiário que acabou de começar e tem um estagiário que já tem há mais um tempinho, do trainee,
dos tech leads também, para saber exatamente o que acontece, né? Como que é o teu dia a dia no trabalho, né? E conhece como é um escritório, né? Porque às vezes o aluno não sabe como é um... E o aluno passa a sonhar com aquilo, né? A desejar, visualizar, né? E não é só a área de desenvolvimento também, né? Por exemplo, prototipagem, área de UX design. Eles conhecerem que, por exemplo, a pessoa é extremamente comunicativa e entende da área de tecnologia, ela pode estar lá como líder. Né? Pode ser um Product Owner, pode ser um PO, um PM, tem várias áreas, né? Sim. Eu, por exemplo, me formei em sistemas para a internet ano passado, só que o meu foco era comercial, eu sou extremamente comunicativa, a gente faz essa ponte. Sim. Então, os estudantes saberem que eles têm várias oportunidades é bacana, né? Exatamente. E combina muito com o que você falou do que aconteceu, né? Então, a própria habilidade que ele tinha do social, que sempre teve na veia, né? Desde jovem, trouxe também, né? Impactou no trabalho que faz hoje. E lá também, né? Olha o que a galera tem mais habilidade, vamos aproveitar o teu ponto forte, né? Um adendo que você falou de todos esses projetos, né? E tudo mais... Visibilidade, às vezes é um projeto de 6 meses, de 1 ano, mas é a porta que você está abrindo para aquele estudante que não ia ter oportunidade. Exatamente. Às vezes a distância que ele tem, a bolsa que você está dando, aquela transição de carreira, poxa, às vezes o estudante ajuda em casa, ele não tem condições de largar um trabalho para fazer a transição e começar do zero. Exatamente. Olha o valor da bolsa, olha a oportunidade que ele está tendo. Uma história engraçada que... Tá esses meninos do IEMA da robótica aqui, né? Então eu postei um stories, né? Que o IEMA publicou, eu repostei. Sim. Aí a coordenadora de ESG do Tegran, que é uma empresa, falou, meus estagiários. É tipo, como assim? Não, eles são estagiários aqui no Tegran, ou seja, eles estão trabalhando como estagiários do meu. Eu nem sabia, assim, não tinha nem a mínima ideia, mas ou seja... Né, você acaba gerando, né, essas visibilidade. Essas conexões. Por exemplo, abrir portas. Você falou, poxa, eu cheguei lá, eu tinha que votar no melhor projeto. Mas, poxa, tem tanta coisa bacana lá. Só que, ao mesmo tempo, suponhamos que você seja dona de uma empresa de tecnologia ou da área portuária, qualquer que seja. Se você se interessa pelo projeto, a ideia está ali. Você pode investir também. Você pode contratar. Essas iniciativas, principalmente para o pessoal de estudantes, né? E até pessoas que já se formaram, eu acho que essa faixa que vocês colocam de 3 anos após a formação, ainda dá tempo da pessoa poder trocar de categoria e se especializar e tudo mais. Verdade. É muito bacana. Essas iniciativas são importantes. Abrir portas, né? Pra oportunidade para os jovens. E assim, eu fico imaginando os pais, que talvez sejam, né, de uma geração diferente, vendo a criança lá, basicamente criança, brincando com Lego, fala, não, mãe, eu tô desenvolvendo um projeto pro Porto tá brincando de Lego. Aí daqui a pouco, mãe, R$1.500 por mês. Como assim? Tá brincando de Lego e tá ganhando pra isso? Exatamente. Então, assim, né, desmistifica também todo mundo para acreditar. E algumas coisas um pouco despretensiosas, assim, que quando a gente fala, talvez as pessoas não entendam como isso pode gerar uma conexão, né? Você fala, a gente faz um hackathon aqui na T2S, né? A gente fez o primeiro hackathon esse ano, né? Então, você também cria expectativas, né? Eu não esperava que do hackathon a gente criasse super soluções para o setor. O hackathon, né, é muito rápido. É embrionário, né? É embrionário. Mas a quantidade de ideias que... Mas é uma loucura, porque a gente mapeou, junto com o pessoal do Hub Livre, os desafios, né? Vamos lançar coisas... Eu sempre tento... lançar coisas com problemas específicos, porque aí você consegue o engajamento, né, com maiores retornos. Sim. Aí um dos problemas era pombos na área primária, na região portuária, né? Sim. Que você movimenta milho e soja, os pombos têm alimento. Cara, veio uma solução genial de uma das... Mutley, a startup que o pessoal da engenharia da UFMA criou, que eles usam uns sensores que afetam os pombos, o bico do pombo, e aí ele não vai, eles triangulam aquilo com uma inteligência. Então, onde você coloca o sensor que emite um sinal, o pombo não acessa, porque ele se sente incomodado. Olha... Então, ele tem tipo um radar no bico que dá uma interferência. E só interfere no pombo e não em outras aves. E aí eles fizeram foram procurar, né, para desenvolver a solução. Então, existem algumas já instaladas na China e não sei o quê. Cara, a gente não tem tempo de ficar pesquisando qual é a tecnologia para pombo que lá na China está fazendo.
mas o jovem na universidade... E aí agora eles estão prospectando clientes no Maranhão, no Ceará, junto com o pessoal do Hub Livre. Eu não sei se já tem aqui em Santos, mas aqui também tem... É um problema geral, geral. Então, eu realmente, era uma coisa que quando a gente lançou, talvez eu não esperasse esse nível de desenvolvimento, né? Então, eles já estão numa fase de MVP, já com modelo de negócio para vender mesmo, assim. Que legal! Depois você passa o nome pra gente. Vou passar, eles devem ter já todo o Instagram e tudo mais. Então... Legal, tá vendo? Cara, uma iniciativa... Não vou dizer, eu ia usar a expressão boba, assim, né? Mas não é que é boba, é que não é tão difícil de fazer, né? Não é uma coisa super elaborada. É um hackathon, você lança lá alguns desafios, promove um evento em algum momento, eles trabalham alguns meses para isso. Sim. E pronto, né? Você colocou um monte de jovem dentro do universo portuário. Para pensar no problema Exato. real. E gastou pouquíssimo, assim, né? Você gasta em comparação com o impacto. Com certeza. Porque se fosse desenvolver um projeto para resolver um problema, né? Dentro da empresa, seria um investimento mais muito caro, maior. né? Exatamente. Dentro da própria T2S, com o nosso time, teve um sábado que a gente pegou e fez teve um interno, né? Os funcionários. Tem dentro das escolas, na verdade, a T2S, ela está no ambiente acadêmico, né? Os nossos diretores, o Rodrigo e o Ricardo, eles são engenheiros computacionais e eles lecionam tanto no escritor de Ricardo escreve livro aí, best-seller aí da área de tecnologia. 2025, se vocês não leram ainda, comprem. Engenharia de prompt para devs. Exatamente. Tá nessa área, né? Então, e o bacana disso, pelo menos na T2S, eles estão nas aulas, então eles conseguem ver os talentos. E a gente traz pra cá, né? Então, exatamente, claro. E os planos de carreira também. O processo seletivo fica mais exato, eficiente. A prospecção aí das melhores mentes aí. Juntou o cenário ideal, né? A área portuária, lecionam, pega os talentos, colocam dentro dos projetos. O conhecimento andando né, em parceria com a operação. Deixa eu aproveitar que você falou de soluções inovadoras e que vocês ficam pensando nos desafios que vão ser colocados para a galera. Quais são os desafios reais para inovar nos portos hoje em dia? Porque a gente tem evento Inova Porto, teve o Port Performance, né? Fala-se muito sobre inovação e eu gostei, inclusive, bastante do Port Performance porque eles trouxeram realidade. Muito reais, Isso, exatamente, o que está acontecendo de verdade. O que você acha que tem de mais interessante do que você tem visto das soluções e de desafios para inovar dentro dos portos? Porque tem toda uma estrutura regulatória, né? Muitas empresas, muitos stakeholders, muitos agentes intervenientes, né? Muitos órgãos também. Então, quais são os maiores desafios para inovar no setor portuário? Pronto. Primeiro que eu acho que a gente está num cenário muito bom, assim, para quem gosta de inovação, seja com tecnologia ou não, porque é um setor que, quando você não tem um histórico muito longo de muitas inovações, né, de muita tecnologia, você tem um campo aí muito amplo de trabalho, né? Os portos, como eles têm toda essa estrutura muito... de muitos anos, né? Às vezes a gente gosta de fazer as coisas do mesmo jeito, né? Então, verdade. De repente, se você comparar com outros setores, o setor portuário é um pouco atrasado com relação a isso. Hoje, qual é o cenário, né? Dentro do esforço da administração pública no Brasil, eu acho que a gente mudou muito, né? Hoje, para quem não sabe, né? Para quem não conhece, o Brasil tem uma legislação pró-inovação que é muito avançada. E você fala isso, as pessoas ficam assustadas, assim, não, né? Porque em geral a gente quer falar mal, assim, né? A legislação é antiga. Mas tem várias possibilidades de fazer contratação de inovação dentro do setor público, muitas ainda pouco utilizadas. Então, acho que esse é um caminho olhando por um ponto de vista de quem é empresa pública, seja porto ou não, né? Mas a autoridade portuária que é pública, né? Sim. Então, existe um marco da inovação, que é de 2021, o marco legal das startups, que propõe modalidades de contratação de inovação, como aqui Swap e lançou em abril, a gente lançou agora, que é a contratação pública de solução inovadora, né? Então, CPSI, exato. Então, você lança, ao invés de abrir uma licitação falando, eu quero contratar um software para fazer a gestão de container, não sei o que, com essas características, você lança um edital com um desafio. No nosso caso foi como reduzir ou minimizar a queda de grãos e fertilizantes nas vias internas do Porto de Itaqui, ou como melhorar a gestão das filas de embarque nos ferryboats, porque não tinha uma solução óbvia no mercado assim, para a gente contratar. Sim. Então, as startups propõem soluções e você paga por uma POC.
que hoje, isso na administração pública não existia. Né? Uma empresa privada pode, olha, vou pagar, então fazer um contrato aqui para você fazer uma POC, um MVP. Tá. Traduz para quem não é da área. É uma prova de conceito, né? Você vai provar ali o teu conceito, é uma fase mais inicial, e depois o MVP é o mínimo produto viável. Como se você provasse na realidade, no pequeno, né, que a solução funciona. Então, hoje a administração pública faz isso. Então, eu posso contratar testes de solução. Existem outras modalidades, como encomenda tecnológica e tudo mais. A Petrobras usa muito. Então, isso vai aumentar. Né? Não tem tanta gente fazendo. Grandes empresas estão fazendo, mas hoje, nos portos, a gente já tem 2 iniciativas e teremos outras. Né? Então, se você... eu trabalho com startups, estou começando... Pode existir um observatório, né, do CPSI, acessa, entra, lá vai ter um monte, os editais abertos, então você vai poder testar a tua solução recebendo recursos para isso, né? Que legal. Então, acho que isso por um lado, né, de existir modelo contratual, jurídico, para que essas coisas aconteciam que antes não tinha. Sim, porque geralmente a pessoa fala, vai prestar serviço para o setor público leva anos, porque tem licitação, né? E aí quem vai entrar numa licitação gigante? São empresas muito consolidadas, que tem toda aquela documentação, aí você tem que comprovar que você fez isso antes várias vezes, você tem que fazer várias comprovações, né? Sim. Exato, e no CPSI não, você pode ser pessoa física, pode ser startup no começo, pode ser pessoa jurídica, pode ser ICT. Então, se você provar que funciona, a administração pública pode te contratar. O valor do contrato pode chegar a 8 milhões de reais. Nossa. E você não passa por uma nova licitação, porque o CPSI já é a licitação. Que legal. Então, a hora que a empresa pública entender o funcionamento disso, isso vai deslanchar. Sim. Alguns governos, estaduais, prefeituras já têm utilizado muito, tem uns cases muito legais de redução de filas na saúde, em Pernambuco. Então, assim, isso vai dar um novo, né, um novo modelo. Quem fala muito sobre isso é a AGU, aí tem o pessoal Bruno Portela, é muito conhecido com isso. Legal. E ele viaja o mundo falando, né? Poucos países têm esse tipo de marco regulatório. Né? Então, isso por um lado, né? Por outro lado, eu vou falar muito aqui, agora aqui, eu estou pensando aqui várias coisas, já tá vindo a linha de pensamento, né? Depois você faz o corte aqui no podcast. Por outro lado, existe toda uma cadeia de incentivos governamentais para várias áreas e em tudo envolve inovação. Então, hoje você tem órgãos de fomento como FINEP, Embrapi, BNDES, que está dando incentivo para desenvolvimento de soluções. Então, por exemplo, soltam editais com linha para descarbonização, novas energias, inteligência artificial. Então, cada vez mais as empresas estão entendendo que não precisam bancar todo o custo de desenvolvimento de novas soluções. Sim. Então, hoje a gente estruturou no Porto de Itaqui um time de captação de recursos. Assim, né? O meu conceito, a minha ideia é que inovação não é gasto, é renda, né? Não é nem investimento, é fonte de renda, assim, é um investimento que vai gerar renda. É verdade. E eu quero, em alguns anos, que a gente se pague. Né? Então, quando você consegue financiamento, às vezes não reembolsável, de FINEP para desenvolvimento de projetos. A gente hoje fez adesão à Lei do Bem, que dá incentivo fiscal para quem faz P&D e inovação. Legal. E assim por diante. Né? Então, a ideia é usar esses meios para desenvolver inovação e tecnologia. Então, estamos lá pensando nos editais que a FINEP abre e nos nossos problemas e, a gente quer descarbonizar o porto, né? Está tendo evento da Aliança pela Descarbonização lá em São Luís agora. A gente precisa de energia renovável. Vamos mandar um projeto FINEP? E a gente mandou, né? Legal. Não sabemos ainda se fomos contemplados, mas caso sejamos contemplados, teremos um projeto muito legal aí, que logo eu vou ter novidades, né? Então, um marco regulatório que é novo, que funciona, lei, incentivo, né, financeiro, fomento, que está disponível. E, por outro lado, e aí já envolvendo, né, esse contexto portuário, cada vez mais a cultura muda no setor portuário, as gerações mudam e a cultura de inovação vai mudando. Sim. Quando a gente começou a desenvolver projetos no Itaqui, em 2022, muitas vezes eu tinha que... Ellen lá, uma gerente da área, Ellen, por favor... A gente tem uma ideia aqui, deixa a gente trabalhar contigo e tal. Então, pessoal,
Pô, que saco essa galera da inovação, né? Esses meninos, perturbando e inventando moda. Os residentes já são formados, mas eles são muito jovens, né? Então, às vezes, carinha de novo, né? Sim. Então, tipo, pô, esses meninos aqui, né? Que saco, assim, né? E agora é o contrário, assim, tem fila, eu não consigo atender, assim. Mesmo? Eu não Olha consigo atender. Todo mundo vê uma coisa lá que ele não sabe como resolver, vai para inovação. E aí aparecem umas coisas malucas que eu falo assim, é uma área que não é mágica, né? Fala, gente, se a impressora travar, não é para chamar. Exato, né? Tem, né? Isso. Então, assim, hoje, e o que a gente fez? Por que isso aconteceu? Primeiro, eu entendi que o teu cliente tem que querer, você não vai entregar solução para quem não quer. Uhum. Então, a gente começou um movimento de cultura de inovação. Eu falei, como eu vou apaziguar esses corações portuários, né? Começamos a fazer um monte de workshop. Do que eu sentia que as pessoas queriam aprender, assim. Vamos fazer... Porque os residentes não estão recebendo formação, vamos reproduzir o que a gente sabe. Sei. Então, métodos ágeis, design thinking. Legal. Aí no Itaqui a gente tem o planner. A galera queria se organizar. Tipo, aula de planner para organizar seu tempo. Então, vamos fazer planner. Aí do planner você fala assim, vamos fazer umas aulas de Scrum para a galera fazer as sprints e tal. Vamos levar isso, porque casa bem com o planner. Sim. E a gente foi fazendo. A galera quer Power BI, vamos fazer aula de Power BI. Pô, mas tem curso fora? Tem, mas a pessoa não vai procurar. Né? Então, foi muito cansativo isso, porque a gente fazia quinzenal. Então, quinzenal, tu montar um time para oferecer uma tarde de workshop é um trabalho grande, né? Chegou uma hora que eu nem controlava mais, que era muito. Então, assim, todos os funcionários do Porto e mais de 20 empresas, porque a gente passou a abrir, porque tem o canal Porto, né, o canal do WhatsApp para o Porto todo, a gente lançava o formulário lá. Então, vinha as empresas privadas, pô, vai ter um workshop de planner com a galera da inovação. Então, tu ia, tipo, tinha uma empresa, né? Sim. Então, o que gerou isso? Primeiro que a gente passou a ser conhecido, as pessoas conheciam a inovação. O que vocês fazem? Então, a primeira parte do... Aproximou o networking. Aproximou, né? Fez um networking ali. E aí, a partir disso... vinham os desafios. Pô, olha, você faz um workshop de design thinking, é para o quê? Para trabalhar os desafios. Pô, isso é um desafio, eu quero trabalhar isso. Então você vai criando assim esses incentivadores, né? Esses patrocinadores dentro dos setores, né? Da tua empresa, os diretores, às vezes vão fazer os workshops. E aí veio o movimento oposto, né? As áreas dizem, olha, a gente tem uma ideia aqui, a gente acha que dá para fazer uma coisa legal. E aí foram surgindo várias, até a gente passar a não conseguir atender tanta demanda e a ter que criar o que a gente faz e o que a gente não faz, né? A criar os padrões. Sim. Hoje, por exemplo, que acho que é um desafio, né, da inovação, trabalhar em parceria com a TI, que é sempre, né, um dogma aí, né? Tipo, TI, inovação. Então, hoje a gente tem um bom relacionamento, consegue trabalhar em parceria, pensar os projetos juntos, a sonhar qual é o porto que a gente quer para o futuro, né? Porque eu não estou com toda a responsabilidade de fazer manutenção dos sistemas da empresa, o hard, assim, né? Armazenamento, rede, etc. Então, a TI tem uma responsabilidade muito grande. A gente trabalhar em parceria, ajudando eles nos ajudando, a gente sonhar junto. Então, eu estou contando isso para dizer que no próprio ecossistema portuário, acho que as pessoas sentem e são empurradas por esse movimento, né, que é a tecnologia da velocidade das mudanças, que eles precisam entrar. Né? E aí, se você tem uma área consolidada, as pessoas sabem quem procurar. Né? Elas não ficam perdidas. Pô, existe inteligência artificial, como é que é isso? Se você tem uma área de inovação, pelo menos eu tenho alguém a quem recorrer, olha, como faz isso, né? Exato. A gente nem ofereceu ainda algo relacionado a IA e tal, para a gente não vai ter vaga aqui para, né? Vamos pensar um pouco mais. Mas então acho que tem todos esses movimentos acontecendo. Show. E uma outra coisa, eu falei que ia ser longa. A resposta desculpa. Vamos fazer parte 2. Relaxa. Mas o ponto tá bom, não tem como. Os portos começam a trabalhar em conjunto também. Porque eu estou aqui em Santos hoje, eventualmente, de repente, alguma empresa pode competir por alguma carga ali, né? Santos e Itaqui. Sim. Mas assim, a autoridade portuária é raro competir entre si. Sim. Então a gente precisa pensar, um problema do Porto de Itaqui
esse problema dos grãos que eu citei. É um problema de Paranaguá, é um problema de Santos, é um problema de qualquer porto que opera granel. Com certeza. Então, por que a gente não está prospectando isso junto? Exato. Se é prospecção de recurso, vamos captar esse recurso junto. Verdade. Né? Ou vamos apoiar uma startup, essas POCs, MVPs, vamos dividir o custo disso para a gente não pagar tudo sozinho? Nossa, verdade. Então, eu vejo essa evolução acontecendo assim, rapidamente, da gente sair de um cenário dentro da administração de estamos competindo, né, e queremos eliminar os nossos adversários. E a inovação é muito colaborativa e muito aberta, né? Vamos colaborar para a gente conseguir fazer isso mais rápido, né? Então, alguém desenvolveu alguma coisa bacana, abre as portas, você, né, leva teu time, faz aquele tour, conhece tudo, eles apresentam a solução, você não vai pegar um copia e cola. Muitas vezes da área portuária, muitas vezes não tem. Às vezes é o mesmo problema, aquela solução não vai contemplar o teu porto, não tem como. São outras variáveis. Exatamente, eu acho que assim, principalmente para essa área, a colaboratividade, você poder abrir as portas, mostrar a tua solução e ajudar o teu parceiro, né? Exato. Porque, por exemplo, uma carga que passa aqui vai passar no teu porto também. Claro. Entendeu? Então, eu acho que, pelo menos o que eu tô vendo desse ano, são portas mais abertas e o pessoal se ajudando e não se importando de mostrar as inovações dos projetos que eles estão fazendo dentro do porto. Os aprendizados, soluções, né? Claro que as empresas vão se prevenir com relação a não deixar, né, vazar dados frágeis, assim, dados sensíveis. Mas a ideia é você ter... Isso. A solução, exatamente. Né? Perfeito. Poxa, funcionou pra mim, por que eu não posso implementar isso aqui também? Ou, né, só mostrar pro coleguinha, falar, ó, esse aqui deu certo. Sim. Tá aqui o contato, né? Isso. Vamos lá, vamos ver se dá certo. E assim, eu pelo menos acho, né? Não sei se eu já tô tão contaminado pela inovação, né? Mas, é muito mais interessante você trabalhar em projetos que envolvem cenários diferentes, outras empresas, você agrega maneiras de pensar. Então, eu tenho uma regra assim, vamos fazer tal coisa, vamos criar um projeto. A primeira pergunta é quem já fez isso e como ele fez, quais são os cases de sucesso, vamos aprender. Vamos fazer um benchmarking antes. Vamos fazer... Por que começar do zero uma coisa que você pode entender como é que foi o fluxo e se adaptar. É o primeiro passo, sempre. Por que começar do zero? Não precisa reinventar a roda. Né? Exatamente. Vamos turbinar a roda. Exato, Perfeito. Gabriel, infelizmente. Você vai ter que voltar a Santos, tá? Na próxima viagem. A gente faz parte 2. Próximo Cenit, né? Próximo Cenit, com certeza. Para você contar mais details, né? Sobre as inovações do Porto Itaqui. Inclusive, beijo de novo para a galera do Maranhão, viu, gente? Estou aguardando o comentário de vocês aqui, tá? E também não deixem de ver, porque a gente já tem um vídeo do Maranhão que foi um sucesso, porque o pessoal pediu tanto que a gente fez o vídeo sobre o Porto do Maranhão sem ter ido lá. Aí a gente fez o vídeo com imagens, né, que a gente encontrou do próprio Porto. E aí a gente falou, a gente quer ir lá. Aí a gente conseguiu ir, né? E agora a gente vai fazer a parte 2 do vídeo com mais curiosidades, inclusive com a matraca, que eu aprendi o que é lá no... Pronto. A gente teve as apresentações de Bumba Meu Boi, né? Exatamente. Que inclusive Bumba Meu Boi é maranhense, né? Só pro pessoal aí que tá assistindo saber. Olha aí, olha aí, ele não nasceu lá, mas ele já defende como se tivesse defendo, exato. Tem jeito. Então, pra gente fechar esse episódio com chave de ouro, vou fazer a última pergunta, que é pessoal. Eita, será que eu posso responder essa? Será que pode ir no ar ou vai ter que cortar? Não, é simples. Quem é o Gabriel Cássia de bermuda e chinelo? Ah, muito bem. Quer saber aquelas horas vagas e livres? Isso, a pessoa assim, física, né? A pessoa física. O que a pessoa física gosta de fazer nas horas vagas? Pronto. Ellie, eu já fiz um pouco de tudo, assim. Sou uma pessoa meio eclética, eu fico procurando coisas, né, para os hobbies, assim, para me motivar. A minha última, eu queria aprender a nadar, que eu não sabia nadar. E aí, porque o Cornélio Procópio, né, não tem, né, é difícil morrer afogado, né? E aí o pessoal do trabalho, não, vamos fazer umas aulas de surf. Aí eu, tipo, galera, não tem condições de fazer aula de surf, porque eu claramente vou morrer, né? Então, aí eu fui fazer aula de natação. Que legal. Mas eu já fiz aula de tecidos acrobáticos e tal, meio circenses. Aquela yoga aérea, sei lá. Isso, parecido com isso, né? Parecido com isso, né? Então, já fiz aula disso e tal. Eu, durante muito tempo, fui muito jogador de futebol, assim, gostava de jogar bola, né? A minha adolescência inteira, mas, assim, só gostava, porque eu não era bom. Mas era meu hobby, né? Aí depois a gente fica velho, aí eu tenho problema no joelho, não pode mais fazer. Aí...
Hoje eu gosto muito de ficar em casa, certo? Então a gente trabalha muito, a gente cansa, eu gosto muito de ficar em casa, fazer pão de fermentação natural. Olha! Então essa é a minha skin aí, né? Então, minha skin então eu faço o meu fermento natural, pizza de fermento natural, pão de fermentação natural. Então às vezes eu passo o sábado inteiro fazendo bagunça na cozinha, assim, tentando fazer macarrão artesanal e tal. Uau. É meio a terapia ali, culinária, né? E assistir minhas séries, meus filmes lá, é mais ou menos, esse é o padrão, né? E esses hobbies que eu vou inventando aí de vez em quando. Mais caseirinho, de vez em quando um esporte, um Exato, tecido. Aí depende, né? Se é junho, a gente tem que ir pro São João, que é o, né? Tem que bater o ponto em todos os sotaques de Bumba Meu Boi. Então, nessa fase, a gente vai todo dia pra rua, né? Sim. Fora isso, mais pizza, pão e macarrão em casa. Exato. E a academia para queimar as calorias da pizza e do pão, certo, né? Para salvar. Manter a isso. saúde. Equilibra tudo, né? Equilibra tudo na vida. Exato. Gabriel, muito obrigada. Estou muito feliz que deu certo. A gente, né, conseguiu te trazer de tão longe, aproveitou aí o Cenit para conseguir fazer essa gravação e foi muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ellen, Aline, né? Muito obrigado, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. Espero que as pessoas que estão assistindo gostem também, né? De saber mais. Mostra pra ele que vocês gostaram, gente. Deixa o joinha aí, né? Deixa o comentário. Mandem lá os comentários, as dúvidas. Ellen me manda, a gente responde, né? A gente tem que ter conteúdo pro próximo, Sim, né? com certeza. Fazer parte 2. Mandem suas curiosidades. E se você gostou, então não esquece realmente de deixar o joinha. Se não é inscrito ainda, inscreva-se agora mesmo. Ativa o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. E compartilhe esse episódio com todos os seus amigos, tá bom? Beijo, galera. Até o próximo. Valeu, pessoal.